Oi, vou atualizar vocês um pouquinho sobre a questão da vacinação e também do Brexit aqui, né? Por quê? A vacina da Pfizer já está em solo aqui no Reino Unido, armazenada em pelo menos 5 locais diferentes, vai ser distribuída para hospitais. Há um certo sigilo dessa localização, porque as autoridades temem aí que seja essa carga possa ser roubada ou depredada, né? Há muita emoção aí em torno dessa primeira vacina ser liberada. Agora, quem vai ser esse grupo? Quem será primeiramente aí, né? Os primeiros da fila a serem vacinados? Isso, acredite se quiser, hoje é sexta-feira. Teoricamente iria começar na segunda-feira, não se sabe ainda bem com certeza, né? Por quê? A orientação, a ideia do governo e a orientação da agência que liberou e regulamentou o uso da vacina aqui no Reino Unido era para casa de repousos e para esses profissionais que trabalham nessas casas de repouso, né? Desses idosos. Seria o primeiro foco, onde houve muitas críticas no início da pandemia e um número altíssimo de vítimas, né? Considerado um dos caos aqui dessa questão do coronavírus, dessa pandemia no Reino Unido especificamente, né? Mas o problema é que essa vacina da Pfizer, além de todos os desafios da baixa temperatura, tem um desafio também que ela não pode ser os lotes vêm numa determinada quantidade e não pode ser separados assim como cada país quer, né? Não é diferente. Então, por exemplo, a quantidade mínima de frascos seria 195 frascos para se deslocar para um local. Nessas casas de repouso, as equipes para vacinar vão ter que ir a esses locais, né? Geralmente aqui no Reino Unido, principalmente aqui na Inglaterra, elas são casas pequenas, são residenciais para idosos com menos de 20 residentes. Então, você levaria um lote de 195 frascos, usaria 20, aí teria que se deslocar para outro lugar. Não prevê esse deslocamento e teria uma quebra, né, numa carga tão preciosa assim nesse momento. Então, esse é um dos desafios, a tentativa de, quem sabe, de autorização de que os lotes você possa reduzir essas quantidades e transportar em quantidades menores. Essa é uma questão de uma legislação e também de uma especificidade desta vacina da Pfizer e por isso esse desafio. Então, seria nos hospitais, né? E também a promessa sempre foi de que os médicos, né, a equipe do NHS, do SUS local, eles teriam esse privilégio, né, eles seriam vacinados em primeiro lugar também para depois poder atuar, afinal eles estão na linha de frente. Agora o governo muda de ideia também, a cena que voltaria com a estratégia das casas de repouso e o NHS não seria no primeiro momento, mas com tantos desafios de logística, ainda parece que não seria na segunda-feira essa primeira vacinação, quem sabe na terça, há uma especulação que seria até na quarta-feira, porque esse cuidado, né? Nenhum governo se pode dar, né? Pode se dar o luxo de ter uma quebra, né? Ou desperdiçar essas primeiras vacinas, apesar de que os próprios especialistas dizem que essas doses dessa vacina da Pfizer, ela é uma vacina tão difícil de ser manipulada e tão inédita, né, para os profissionais que vão trabalhar com ela, que sim, há a expectativa de uma quebra aí de 20 a 25% das doses que foram enviadas. O Reino Unido comprou 40 milhões de doses, o que é necessário aí para vacinar cerca de 20 milhões de pessoas, porque serão 2 doses, uma a primeira e depois de 3 semanas, 21 dias, pode aplicar a segunda dose. Num primeiro momento, que foi prometido em dezembro, seriam 800 mil doses. Não, o que esse primeiro carregamento que chegou aqui não é desses 800 mil, mas a Pfizer diz que sim, vai cumprir e deve entregar, vai entregando conforme for conseguindo, né, manufaturar essa vacina. Esse é um momento, né, do coronavírus aqui, uma expectativa muito grande se vai haver, quem vai ser esse paciente 1, mas há um desencontro aí de informações, como eu estou dizendo, que parecia de um jeito, depois virou de outro, e ainda no fim de semana é que deve ser anunciado, mesmo ter mais clareza para o governo anunciar como vai funcionar, né? Em outro assunto aqui delicado é o Brexit, né? Aliás, sempre, né? Porque falta 27 dias para o Brexit acontecer, né? A saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. Há uma rodada de negociações acontecendo aqui em Londres
e o que é considerado considerada uma rodada decisiva, porque realmente tem que botar o ponto final se vai ter acordo ou não. Já também, assim como o paciente 1 ou não, e quem vai ser na frente ou atrás nessa fila aí de vacinação, olha, fortes emoções nas últimas 24 horas, né? Na quinta-feira o acordo estava praticamente assinado, na quinta-feira de noite teria melado tudo, na sexta-feira de manhã começou muito mal, depois manchetes muito negativas, né, positivas, aliás, que ia realmente concluir, e agora, nesse final de dia aqui, nessa final de sexta-feira, ainda se trabalha com a possibilidade de que a questão da pesca, né, a questão da proibição ou limitação de quantidade de pesca em águas aqui do Reino Unido seria um motivo para um veto do governo francês. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Mais do que uma questão econômica, é marcar uma posição mesmo do governo de Emmanuel Macron, que desde o início disse que teria interesse especificamente nesse ponto do acordo, mas tem que ver realmente o que vai acontecer nas próximas horas. Por que é considerado decisivo, né, esse fim de semana? Porque na segunda-feira volta a votação no parlamento inglês, aquele acordo do divórcio aqui, né? Uma lei interna que o governo aqui passou, né, já no parlamento, já foi para a Casa dos Lordes, então está voltando agora para o parlamento britânico, que se sobrepõe ao acordo de divórcio do Brexit. É bem complicadinho, mas é o seguinte: Comunidade Europeia, né, a União Europeia e o Reino Unido acordaram, né, fizeram um pré-acordo dizendo assim, ó, nós vamos ficar divorciados aí até sair o Brexit dessa maneira, né, vai funcionar assim. Aí o Reino Unido passou uma legislação interna sobrepondo esse acordo, né, o que é considerado uma violação de legislação internacional. Isso teria uma aprovação na segunda-feira. Então, se vai haver um acordo ou não para acabar com essa confusão, teria que acontecer antes dessa legislação ser aprovada. Também, na terça-feira, há uma previsão de votação de uma legislação interna aqui de impostos. E isso influenciaria diretamente no Brexit. Então, se é para ter um acordo, novamente, né, repetindo, se é para ter um acordo com a comunidade europeia, teria que sair antes dessa legislação interna ser apresentada. E na quinta-feira, a reunião do Conselho, a última do ano do Conselho Europeu, e a previsão, né, teria que ser esse acordo ser aprovado nessa reunião. Claro que você vai dizer, bom, a União Europeia em algo tão importante poderia fazer uma reunião emergencial, mas essa é a última agendada para esse ano. O certo é que o relógio está correndo, né, e que a única coisa que não mudaria é se o Brexit vai sair ou não, porque sai dia 31 de dezembro. Agora, se vai ter acordo ou não, isso ainda continua uma incógnita. Fernanda Zaffari, direto de Londres.